Fala pessoal, esse é o canal Pirina Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 173 do Enem de 2018. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, porque isso ajuda muito com o meu trabalho aqui no YouTube. Vamos lá então? Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Então vejam que essa viga aqui ela está sendo apontada, ela está aqui no solo, e nós queremos fazer com que essa viga passe do formato horizontal em relação ao solo para o formato aqui vertical, como indicado aqui, né, nessa posição aqui. Beleza? Na figura, o ponto O representa a posição ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão, e esse se mantém na vertical durante todo o movimento do içamento da viga, que se inicia no tempo igual a zero. Estágio 1. E finaliza no tempo TF, que é o estágio final aqui, que é o estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra, não é altura, extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Então isso não vai influenciar, né, esse cabo. E o que mais que diz aqui? Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. Então, aqui, observem que este ponto é o ponto médio. Então, se aqui mede A, essa parte aqui também mede A, tá? Esse tempo inteiro aqui. E observem, obviamente, que esse cabo de aço em relação ao solo, ele vai fazer um ângulo de 90 graus. Beleza? O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo t é igual a qual, né? Do tempo t igual a zero e tf é igual a quando. Então, se vocês observarem, pessoal, nós temos esse triângulozinho aqui que talvez não pareça tão familiar, mas é bem familiar sim. Por quê? Nós temos um triângulo que é retângulo, certo? E essa medida aqui, gente, ela está dividida em duas partes, né? E ela vai ser aqui, por exemplo, um A e um A. E essa medida aqui, inicial do meu triângulo, e a final, elas são as mesmas. Então, se aqui for x, aqui também vai ser x. Mas esse x e esse x ali, eles não vão ser sempre iguais. À medida que eu for movimentando, que querendo ou não, a distância desse ponto aqui até esse ponto médio, que eu quero saber onde que esse ponto médio vai parar, ele vai começar a ter ali, né, uma variação dessa distância, né? Mas eu estou falando em variação desses segmentos aqui, né? Se vocês lembrarem lá na geometria, em propriedades de circunferência, se você pegar em uma circunferência, né, vamos pensar lá só no semicírculo, já tá bom. E você tiver um triângulo inscrito em uma circunferência, de modo que a hipotenusa desse triângulo, o maior lado dele, né? Nem vamos se referir à hipotenusa ainda, mas que o maior lado desse triângulo seja exatamente igual ao diâmetro dessa circunferência, então o ângulo que se opõe a esse diâmetro é um ângulo reto. Então, essa medida aqui que vai variar, gente, imagine que essa distância aqui é exatamente a distância aqui dessa viga, né? Essa é a nossa viga, certo? Ou seja, essas medidas aqui é como se fossem ali que eu falei para vocês o nosso A e o nosso A. E aqui vai estar o nosso ponto M, representando o centro. Vocês concordam comigo que à medida com que nós projetamos, né, este raio aqui, à medida em que eu vou variando ele ao longo desse arco aqui, ele vai se manter o mesmo, essa distância do ponto M, até o ponto onde representa o nosso ângulo de 90 graus. Então, vocês conseguem perceber que esse segmento de reta, ele não vai mudar? Ele vai se manter constante, essa medida do ponto O até o ponto M ali, desde que a viga está na horizontal até o momento em que ela fica na vertical. E o único gráfico que nós temos uma distância ali, em relação ao tempo e distância, que ele é inteiramente constante, né? Que é uma reta ali que é paralelo ao nosso eixo X, que nesse caso está representando o tempo, é a letra A. Né? Tá bem fácil de matar essa questão. Vocês poderiam perceber aí isso facilmente, lembrando diretamente desta propriedade que está aqui, do triângulo inscrito em uma circunferência,
de modo que a maior medida dele seja, ou um dos lados, né, dele, seja exatamente o diâmetro, né? Os pontos ali, os extremos do nosso diâmetro, são 2 pontos desses que estão do nosso triângulo que está inscrito. Então, essa medida do raio, essa distância do raio, à medida que eu vou movimentando, o raio é constante na circunferência, né? E essa medida do ponto A ao ponto M vai representar exatamente essa nossa medida do raio. E, portanto, vai se manter essa distância sempre constante. Essa distância não vai mudar à medida que o tempo vai passando. Por isso que a resposta correta é a letra A. Ok? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.